Olá, personas! Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Silvano Prates. Vamos a mais uma aula sobre matrizes. Temos este exercício aqui, que diz o seguinte: determine x, y e z, sabendo que. Então, eu tenho uma matriz x, em que os elementos são x menos 2, y mais 1, 4 e 3, somando com outra matriz, em que os elementos são 1 menos 3, 2z menos 3 e 1. E o resultado é uma outra matriz, em que os elementos são 3, 2z e 4. Então, aqui, a primeira coisa a fazer é nós adicionarmos essas duas matrizes. Fazendo a adição dessas matrizes, nós teremos o seguinte. Lembra que para somar matrizes, eu tenho que somar o elemento de uma posição com o elemento da mesma posição da outra matriz. Então, a linha 1, coluna 1, somando com o elemento da linha 1, coluna 1 da outra matriz. X menos 2 mais 1. Então, esse x menos 2 somado com este elemento aqui que é 1. Y mais 1 somado com menos 3. Já que sinais diferentes negativo, então só colocar o menos 3 direto aqui. Então eu tenho o elemento da segunda linha, primeira coluna. Agora, a primeira linha, segunda coluna. 4 com mais primeira linha, segunda coluna da outra matriz. 2z menos 3 mais 2z menos 3. Como aqui é positivo, então não interfere em nada no sinal desses aqui. 3 mais 1. Montei a minha matriz, a adição. Isso tem que ser igual a 3, 2, z e 4. Agora eu posso fazer as operações aqui no que der. Esta matriz aqui, ó, x menos 2 mais 1, veja que x não dá para subtrair 2 e nem somar 1. Então, fica x menos 2 mais 1, você deve 2 e tem 1 para pagar, fica devendo 1. Então, o elemento da primeira linha, primeira coluna, ficou x menos 1. Y mais 1 menos 3 vai ficar y menos 2. Você tem 1 e deve 3, fica devendo 2. 4 com menos 3 dá 1. Então, fica aqui 2z mais 1. E 3 mais 1 igual a 4. Igual 3, 2, z, 4. Veja que nós caímos numa igualdade de matrizes. Igualdade de matrizes, pela lógica, é o seguinte. É uma lógica simples. Esta matriz, para ser igual a esta, os elementos têm que ser os mesmos. Por exemplo, este elemento aqui da linha 1, coluna 1, tem que ser o mesmo ao elemento da mesma posição da outra matriz. Vejam que aqui, ó, linha 2 e coluna 2 é igual a 4, aqui também igual a 4. Então, usando essa propriedade de igualdade de matrizes, nós chegaremos no resultado de x, y e z. Nós podemos fazer, então, o seguinte: x menos 1 tem que ser igual ao elemento de mesma posição, que é igual a 3. Virou uma equação do primeiro grau simples. Eu tenho, então, x igual 3. O menos 1 deste lado passa para o segundo membro, trocando a operação. Vira adição, 3 mais 1. X igual a 4. Então, vejam que, se eu substituir o 4 aqui, 4 menos 1 igual a 3, 3 igual a 3. Confere. Fazendo agora o y menos 2 tem que ser igual ao elemento que está aqui na mesma posição, que é o 2. Y é igual a 2
O menos 2 passa para o segundo membro, trocando a operação inversa, que é a adição. Então, y é igual a 4 também. Então, veja que, substituindo o y por 4, 4 menos 2 igual a 2, 2 igual a 2, confere. Agora, fazendo o z, 2z mais 1 tem que ser igual, veja que posição está esse elemento. Primeira linha, segunda coluna. Tem que ser igual à mesma posição da outra matriz. Primeira linha, segunda coluna, que é o z. Então, isso tem que ser igual a z. Eu tenho que, para resolver uma equação de primeiro grau, eu tenho que deixar letras sempre de um lado só. Então, esse z, passo para o primeiro membro, troca a operação. 2z está adicionando, passa subtraindo. Menos z, igual. Este 1 está somando, passa para o outro lado, subtraindo, porque de um primeiro membro eu terei só letras, e do segundo membro só números. Então, 2z menos z é igual a z. Z é igual a menos 1. Vamos ver aqui se confere. Ó. Substituindo por menos 1, ó, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 com mais 1, menos 1. E o z é menos 1. Ó, menos 1 igual a menos 1. Confere. Tá bom? Vamos fazer mais um exercício. Esse exercício aqui está pedindo o seguinte. Determine x e y para os quais... Aí eu tenho uma matriz somando com outra matriz e tem um resultado que é outra matriz, e vejam que são do mesmo tipo. Para adicionar matriz eu só posso se forem do mesmo tipo. Nesse caso aqui, 2 linhas, 3 colunas, 2 por 3. Então o que eu faço? Primeira coisa a fazer é somar aqui onde eu preciso. Ó. Não preciso somar os demais, eu quero saber só o resultado de x e y. Então eu vou aproveitar a propriedade de igualdade de matrizes. Então aqui, ó, x menos y tem que ser igual ao elemento que está na mesma posição, ó, que é igual a 1. X menos y igual a 1. Primeira linha, segunda coluna. Agora eu faço aqui, ó, segunda linha e primeira coluna. Então, y com mais x, ó, tá vendo que é a mesma posição? Tem que ser igual a 5. Caímos em um sisteminha. Em um sisteminha tranquilo de resolver. Mas primeiro eu tenho que ordenar aqui, ó. O tipo de letra tem que estar alinhado no mesmo tipo. Então, x, y, eu vou repetir. X menos y igual a 1. Aqui eu vou trocar. Não vou interferir em nada, porque na adição a propriedade comutativa é válida. Se eu troco de posição as parcelas, eu não mudo o resultado. Então vai ficar x com mais y igual a 5. Agora eu posso resolver o sistema. Vamos usar o método da adição. Por quê? Já tenho valores opostos aqui, mesmo valor em módulo e com sinais opostos. Então, menos 1 com mais 1 dá 0. Então, fazendo aqui, menos y com mais y dá 0. Então, risquei. X com mais x dá 2x, igual 1 mais 5 vai dar 6. Somei aqui as duas equações. E agora eu tenho que, se 2x igual a 6, o dobro de x igual a 6, então x igual a 3. Por quê? 6 permanece, o 2 passa dividindo 6 dividido por 2. Então, x é igual a 3. Para saber o valor de y, eu pego o valor de x, aqui e substituo em uma das equações. Vamos substituir, por exemplo, em y mais x igual a 5. Então, eu tenho que, substituindo aqui,
y mais x, o x é 3, então fica y mais 3 igual a 5. Eu tenho que deixar o y sozinho para saber quanto ele vale. Então, y é igual a mais 3, passa para o outro membro, trocando a operação. O 5 permanece, então fica 5 menos 3. Veja que quanto mais 3 é igual a 5 é a diferença. Se eu tenho 3, quanto falta para chegar em 5? Então, veja que é a subtração mesmo, que é a operação inversa. Então, y é igual a 5 menos 3, y é igual a 2. Estão aqui os valores. Então, veja que, substituindo aqui, x igual a 3, aqui, e o y igual a 2, ó. Então, vai ficar menos 2, percebe? Então, é o oposto de y. O oposto de 2 é menos 2. Então, fica 3 menos 2 igual a 1. Confere. Y é 2, x é 3, 2 mais 3, 5. Confere. Tá? Então, nós fizemos aqui também, usando a propriedade da igualdade entre matrizes. Até a próxima aula. Forte abraço!